Oi pessoal, meu nome é Natália Alcântara, eu sou nutricionista, especialista em nutrição vegetariana. E hoje a gente vai conversar sobre as proteínas. Então, todo mundo se pergunta, será que quando eu parar de comer carne vai faltar proteína, eu vou ter desnutrição, eu vou ganhar massa magra? Então hoje a gente vai mostrar que não vai faltar proteína, você não vai ficar desnutrido e sim é possível ganhar massa muscular. Por que essa dúvida é tão frequente? Porque nós estamos habituados a comer proteínas animais e pensar apenas nas proteínas animais. Então, quando a gente pensa em proteína, a gente só pensa, consequentemente, em carne, frango e peixe. E o que, na verdade, não é assim que funciona. Então, primeiro, tem essa questão de hábito, que é muito forte. Segundo, muitas vezes as pessoas não sabem como substituir as proteínas animais pelas proteínas vegetais. Então ficam, na verdade, num vazio. E agora, o que é que eu vou comer se eu não vou comer frango, se eu não vou comer ovo? A recomendação de proteína, tanto para onívoros como para vegetarianos, é a mesma. O que vai mudar são as fontes de proteínas. Então, tanto no consultório como nos estudos, a adequação do plano alimentar de acordo com a recomendação de proteínas deve ser semelhante. Então, a gente pode trabalhar tanto em relação a percentual, ou seja, vamos consumir mais ou menos 15 a 20 gramas de proteína da necessidade energética total, ou a gente faz esse cálculo através da quantidade de gramas de proteína por quilo de peso por dia. Natália, o que é que você quer dizer com isso? Que a gente pega o peso de um indivíduo e vai colocar de 0,8 a 1,2 grama de proteína por quilo de peso, e essa seria a necessidade diária desse indivíduo para a manutenção de massa muscular. Não é difícil atingir essa quantidade de proteína diária, mas claro que a gente precisa fazer as substituições de forma correta. Quando a gente trabalha com hipertrofia, a gente vai sugerir algo acima de 1,2 gramas de proteína, podendo chegar até 2 gramas de proteína por quilo de peso. 2 gramas de proteína por quilo de peso em uma alimentação vegetariana é muita comida. Então, talvez, em alguns pontos, seja necessário e recomendado a gente fazer a suplementação, que eu vou falar já sobre isso. Os estudos mostram que os indivíduos vegetarianos consomem menos proteínas do que os onívoros. Sim, isso é verdade. Mas não é menos do que a recomendação diária adequada do consumo de proteínas. E muitas vezes essa quantidade de proteína consumida pelos onívoros é excedente, vai além do que a recomendação diária. Um erro muito comum em relação ao consumo de proteínas é não tentar substituir isoladamente a proteína animal por proteína vegetal. Por exemplo, Natália, se em 100 gramas de frango tem 25 gramas de proteína, quanto eu iria precisar consumir em feijão, por exemplo? Então, nesse caso, a gente precisaria consumir mais de 5 conchas de feijão cozido para atingir essas 25 gramas de proteína. Será que esse indivíduo ele consegue consumir na mesma refeição essa quantidade de feijão? Então não é uma substituição direta que a gente deve fazer. A gente deve fazer a adequação do plano alimentar. E não se preocupe que a gente consegue atingir a recomendação no final do dia. Talvez de uma forma mais fracionada, talvez de uma forma que você não fique se sentindo tão cheio. Talvez com a suplementação pode ser uma alternativa, mas a gente consegue sim atingir a quantidade de proteína do dia. A respeito da suplementação, ela não é indispensável. A gente pode usar o suplemento de proteína vegetal, mas também pode não usar. Hoje em dia, a gente tem no mercado proteínas à base de ervilha, à base de arroz, à base de amendoim, que vão ter o mesmo efeito que teria o whey protein, por exemplo. Então, tem alguns estudos que também mostram para o ganho de massa muscular, o resultado dessa proteína de ervilha ou de arroz seria semelhante ao resultado que a proteína de origem animal teria. Um ponto que a gente tem que considerar também é a questão do hábito alimentar. Teoricamente é muito fácil para mim sugerir uma proteína vegetal para você, mas eu preciso considerar se você tem um hábito de consumir determinados alimentos no café da manhã e no jantar, por exemplo. Por quê? Porque aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem um hábito de comer leguminosa especificamente no almoço. Então a gente come uma conchinha de feijão, um pouquinho de arroz, quem come frango, frango e salada. Mas será que isso se aplica para o seu café da manhã, consumir essa leguminosa? Será que isso se aplica para o seu jantar? Então esses são pontos que são muito importantes na sustentabilidade do plano alimentar vegetariano ou do plano alimentar vegano.
Então tem que ter muita sinceridade, muita honestidade na hora de criar o plano e dizer, Natália, talvez agora no momento eu não consiga comer grão de bico no café da manhã. Mas se eu pensar num formato de pasta de grão de bico, se eu pensar numa panqueca de aveia, que também vai ser uma boa fonte de proteína, aí fica mais fácil. E aí, com o passar do tempo, a gente começa a ressignificar essas refeições e perder um pouquinho o vício que a gente tinha em alguns alimentos, que nesse caso é principalmente ovo e queijo. Então hoje a gente viu que não vai faltar proteína no seu plano alimentar, mas que esse plano ele precisa sim estar adequado. Então se você tem algum amigo que está pensando em virar vegetariano, mas está com medo de faltar proteínas, compartilha esse vídeo, segue a gente aqui no canal e ativa as notificações para o nosso próximo vídeo.